Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última leitura que eu realizei, que foi a obra do Josué Guimarães, Enquanto a Noite Não Chega. Para quem não conhece, Josué ele é um escritor gaúcho que faleceu no ano de 1986. Também teve uma atuação política, né? Foi vereador aqui em Porto Alegre, atuou dentro da linha do PTB, né? Ele era um trabalhista, defensor da democracia, foi perseguido durante a ditadura. Também atuou em alguns jornais, né? Escrevendo crônicas, principalmente crônicas com cunho político, com uma ironia muito interessante. E daí, nesse romance, nós conhecemos então um casal de velhinhos, o Dom Eleutério, com 92 anos, e a Dona Conceição, com 86. Mais um terceiro personagem, o coveiro da cidade, né, que é o Seu Teodoro, que aparentemente eu não me recordo se em algum momento é indicado a sua idade, mas ele também já teria uma certa idade, não tão velho quanto os dois, mas já apresentando alguns traços da velhice. Bom, nessa obra então a gente conhece a história desse casal que vive numa cidade em que ninguém mais lá reside, a não ser os dois e o coveiro. Por N fatores, as pessoas foram embora da cidade, buscando melhor condição de vida, por crises econômicas, por crises relacionadas à intempérie. As pessoas foram abandonando a cidade. E daí, ao longo da obra, nós nos deparamos com as dificuldades que esse casal vivencia para poder sobreviver, né? Ou seja, até para adquirir um pouco de sal é muito difícil, porque não tem mais um comércio. Então eles dependem muitas vezes de caixeiros viajantes que por ali circulam, ou de pessoas que estão de passagem, e daí eles dão um dinheirinho para que a pessoa na volta traga o alimento, e muitas dessas pessoas acabam enganando o casal de velhinhos. Então é muito interessante que a gente já no início da obra se depara com essa dificuldade, com a escassez, né? Ou seja, até para o chimarrão do dia a dia, né? Para quem não é gaúcho, que a gente tem muito hábito de tomar chimarrão, eles têm que reaproveitar a erva, então eles botam a secar, e daí nós temos até um diálogo muito interessante, que é o Seu Eleutério contando que na revolução anterior o seu pai tinha feito 1 quilo de erva durar mais de um mês. Ele só não fez durar mais porque ele acabou no meio do processo sendo preso, né? E só não foi assassinado, né? Depois de ser preso nessa guerra, por conta da proximidade que ele tinha com uma das pessoas que o prendeu, que daí o reconheceu e evitou que ele morresse, que o matasse. E ele acabou preso daí. Então, nesse processo, a gente vai conhecendo esse casal que vão rememorando o seu passado. Eles lembram o filho, né, que se estivesse vivo estaria com 60 e poucos anos e que faleceu na Revolução de 30, né, ou seja, o filho apoiou Getúlio Vargas e daí nesse processo ele acaba sendo assassinado nos combates que houveram, né? Eles relembram as filhas, uma que morreu de doença, a outra que se casou e mudou de cidade, acabou morrendo na outra cidade, os filhos morreram, o marido ficou louco e acabou morrendo também. Então, assim, eles vão lembrando essas dores. E não só essas, mas muitas outras, de outras pessoas da cidade. E às vezes até com um tom de ironia. Lá pelas tantas eles lembram, lembra da senhora fulana de tal? E daí a mulher diz, sim, era uma boa pessoa. E daí o marido com um tom de ironia, era uma boa pessoa, né? Mas volta e meia chicoteava as pessoas negras que trabalhavam na sua casa, expulsou uma mulher negra que engravidou provavelmente do marido. Então eles vão tendo esses finos traços de ironia conforme vão conversando, né? Então é muito interessante. E nisso também a gente percebe a preparação, talvez, para o fim derradeiro. Eles já aceitaram a morte, as dificuldades, as tremendas circunstâncias complexas em que eles vivem pela falta de comércio e outras coisas na cidade, a perda das pessoas amadas, pensa bem, perderam os 3 filhos, perderam os vizinhos, perderam seus pais, a própria ressignificação da vida é feita, né? Então eles não têm medo da morte, é muito interessante, eles lembram com saudade de coisas que aconteceram, mas a morte passa a ser algo aceitável, passa a ser algo esperado, né? E tem essa alusão ao próprio nome do livro, né? Enquanto a noite não chega, né? A noite com esse simbolismo de morte. Enquanto a noite não chega, o casal continua próximo, continua aliado, continua um dando suporte ao outro. Isso é muito interessante, eles são muito unidos, a gente percebe que eles vão contando as suas histórias e ao longo da vida inteira, com mais de 60 anos de casado, a união, o apoio, sempre foi muito presente. Ainda que numa cidade com 3 pessoas, podemos discutir o quanto eles realmente têm aconchego e apoio um dos outros. Porque talvez em outras circunstâncias, com mais pessoas ao redor, não necessariamente quer dizer que as pessoas estão apoiando, estão se ajudando. Então, ainda que uma cidade vazia, o apoio entre ambos é constante, mesmo que marcado pela escassez. Vou ler um trecho do livro que mostra um pouco desse carinho, um trecho que eu acho muito bonito. Dom Eleutério meneou a cabeça. Não estava com vontade de comer mais nada. Estou querendo me recostar um pouco.
tenho dores nas costas. E depois, se a gente deitar, economiza pelo menos um pouco de querosene. Então, ela afastou a panela da chapa quente, fez o mesmo com a chaleira, ajudou a levantar e se encaminharam para o quarto, carregando um lampião bruxulente. Esperou que o marido se deitasse, deixou uma fresta na janela que o tempo não parecia para a chuva, apagou o lampião e deitou-se também lentamente, extenuada, atenta à respiração opressa do marido. Seus dedos caminharam pelo lençol puído, levando a mão esclerosada e o braço magro até encontrarem a mão dele, que repousava larga e fria. Pressionou a velha mão do companheiro, como a dizer que estava muito feliz por se encontrarem juntos. Havia quase 70 anos. Apesar da cidade morta e do ruído fugaz das lebres na noite cheia de presságios. Ou seja, apesar de tudo, a felicidade era uma marca constante. Apesar de tudo, das ausências, das dores, das perdas, o apoio emocional e a construção coletiva entre ambos era a certeza de que o futuro ainda existia. Apesar da espera, que já era clara pela morte, ambos já estavam preparados, pois a vida inteira haviam construído conjuntamente o que foi possível construir. Então, Enquanto a Noite Não Chega é uma excelente obra. Leiam ela. E agora, para quem não quer seguir spoilers, curte o vídeo, compartilha e dá tchau. E quem quer ouvir alguns spoilers, eu vou comentar alguns pontos do livro agora, principalmente do final. Então, ao final do livro, eles estavam acostumados a sempre receber a visita do seu Teodoro, o coveiro da cidade, à noite para jantar com eles. E o seu Teodoro passa a faltar nessas jantas. E eles, preocupados, decidem então visitar o coveiro. Mas é um longo trajeto até o cemitério, então eles se preparam bem, levam coisas para fazer um pão para pro coveiro quando chegarem lá, né? O fermento, açúcar, leite. E ao caminharem, né, um trajeto muito dificultuoso, eles chegam ao cemitério. E ao chegar ao cemitério, eles veem a porta meio fechada, então eles entram lá na casinha onde ele morava. E eles se deparam com um coveiro muito doente, deitado na cama, já não consegue mais nem levantar. Então eles ajudam o coveiro no que é possível, mas fica subentendido que naquela noite o coveiro que esperava para ir embora da cidade, que eles falecessem e enterrar eles, acaba falecendo. E nesse processo eles decidem ficar ali no local e ir embora no dia seguinte. Só que ao meio da noite eles escutam o som de cavalos e uma carruagem que começa a chegar e cada vez mais se aproximar. E uma pessoa dessa carruagem. E quando eles conversam com a pessoa diz que está na hora deles entrarem, que eles devem ir embora, que a noite está chegando. Ao entrar então na carruagem, lá pelas tantas a mulher fala: Amor, você percebeu o quanto essa pessoa que está dirigindo a carruagem, né, que está controlando os cavalos, esse cocheiro, o quanto ele é parecido com o nosso filho? E o marido olha para ela: eu percebi isso, só não quis lhe dizer para que você não se assustasse. Ou seja, então olha que alusão linda, né? Ao final, quando a noite chega, um ente querido vem lhes buscar. Um ente querido lhes leva para o fim, lhes leva para a noite que aqui chegou. Então, assim, é uma obra muito interessante. Essas alusões, uma espécie de realismo fantástico, de certa forma, em relação à morte, em relação ao fim, o carinho, o apoio e as próprias reflexões sociais, né, de uma sociedade do século XIX, na qual se passou a juventude e a maturidade desse casal. Tudo isso contribui para que essa obra seja super, super recomendada. E ela é pequenininha, é 100 páginas, não chega a 100 páginas, 98 se não me engano. Tu lê em 2, 3 sentadas, eu li em 3 vezes que eu parei, já tinha terminado a obra e tu se engaja com a história, tu quer ver o que vai acontecer. Leia Enquanto a Morte Não Chega. Super recomendo, Josué Guimarães. Agora, não se esqueçam de compartilhar, curtir e seguir o canal. Até a próxima, pessoal!